abençoado do Brasil, eu vou fazer uma denúncia gravíssima contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Por favor, espalhem esse vídeo o maior número possível de vezes. Mas antes, preste atenção. Ele falou que é contra a urgência do projeto da anistia porque isso tensiona os poderes da República. Mentiroso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, rebateu os ataques que recebeu na manifestação bolsonarista pela anistia. A manifestação foi realizada ontem em São Paulo e criticou a centralidade do tema. O Hugo Mota criticou a centralidade desse tema no debate político brasileiro. Reportagem de Carol Rosito. O presidente da Câmara disse que não é censor de pautas, defendeu a correção de excessos nas penas e a pacificação do país, mas deixou claro que não garante prioridade à anistia. Essa não é a pauta única do Brasil. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só. A fala do presidente da Câmara vem como resposta aos ataques que recebeu, sobretudo pelo pastor Silas Malafaia. Responsável pela logística das manifestações em prol do Bolsonaro, Malafaia atacou Mota por ele ter se negado a pautar a anistia com urgência na Câmara, chamando-o de a vergonha da Paraíba. O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo, porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. Olá pessoal, muito boa noite. Acabo de assinar 2 atos pela mesa da Câmara dos Deputados que proíbem a entrada de banners, cartazes no plenário Ulisses Guimarães e também nas comissões. O outro ato diz sobre a questão dos trajes, não mais parlamentares, assessores, pessoas que frequentem a Câmara dos Deputados poderão entrar se não estiverem com os trajes adequados. Você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. A Advocacia Geral da União enviou agora à noite um pedido para que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investiguem as declarações do deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo. A minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu vi, mandou para mim. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Após ataques de Malafaia e Bolsonaro na manifestação, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pediu punição aos cabeças do golpe, ou seja, Bolsonaro e companhia. O Malafaia passou a considerar o presidente da Câmara, Hugo Mota, inimigo da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e resolveu atacá-lo na manifestação de Bolsonaro no domingo, dia 6, na Avenida Paulista, em São Paulo. Você envergonha o povo, disse Malafaia para Hugo Mota, o povo da Paraíba. Pressão e ataques bolsonaristas sobre Hugo Mota em ato pela anistia implodiu de vez as pontes do PL com o Centrão. E agora o presidente da Câmara decidiu que vai defender a anistia, sim, mas junto a Lula. Só que com um detalhe, não para os cabeças do golpe como Bolsonaro, que pôs Malafaia para atacá-lo. Mota é jovem e de fala mansa, mas, segundo dizem, na hora da briga, ele é um coronelão tradicional. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação. O blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você.
A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil e eu não tenho conseguido pagar. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Mota já disse que não vai dividir a Câmara com uma pauta, inclusive agora depois das pesquisas que mostram que a maioria dos brasileiros quer os agressores do Congresso, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário trancados pelo mesmo tempo que foram condenados ou por mais tempo. Segundo pesquisas Datafolha e Quest, a maioria esmagadora quer as penas para os golpistas que já estão presos, os bagrinhos, do tamanho que eles receberam. E para o Bolsonaro, querem cadeia. A maioria esmagadora, 52% para o Bolsonaro. E aí o presidente da Câmara, o que ele está falando é do que está importando hoje para o Brasil e para o mundo. Enquanto os bolsonaristas só ficam falando de anistia para eles mesmos e para o chefe, o cacique político deles, o Bolsonaro, o povo, o Brasil, os empresários estão preocupados, você sabe com o quê? É com as loucuras do Trump, que o Bolsonaro tem defendido, inclusive irritando muito o empresariado, que está vendo o Trump tocar fogo no mundo, e o empresariado daqui, dos Estados Unidos, de toda parte, já está pensando, escuta, mas eu estou defendendo esses caras, Bolsonaro, Trump, que ficam pregando essas loucuras e tocam fogo no mundo, dão prejuízo para todo mundo. E aí o Hugo Mota dizendo aí, esse episódio entre Estados Unidos e Brasil deve nos ensinar definitivamente que nas horas mais importantes não existe Brasil de esquerda ou Brasil de direita, existe apenas o povo brasileiro, e isso é fato. Estamos todos no mesmo barco. E o presidente da Câmara vai se mostrando pelo menos uma pessoa sensata. Ele chamou um pouco de atenção quando falou que tinha exageros, tal, nas condenações, tal, mas depois ele mudou um pouco a história porque ele viu que isso não é pauta de ninguém, é pauta do bolsonarismo e do Bolsonaro para ajudar o Bolsonaro e que ninguém está nem aí para essa pauta. O fato é que o Malafaia chamou o Mota de opositor da anistia e decidiu atacá-lo na Paulista, efetivamente atacou, você envergonha o povo da Paraíba, diz Malafaia para o Mota, um ataque pesado, eles atacam muito pesado. E aí eles perdem a mão e se ferram. Veja que até o filho do Lula resolveu tirar uma casquinha. Falou que o Malafaia é agente duplo, que o pastor Malafaia é agente duplo por, segundo ele, ter contribuído para travar o avanço do PL da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, atacando desse jeito. Né? E a pressão sobre o Hugo Mota em ato pela anistia implodiu as pontes do PL com o Centrão. Acabou. O Centrão que está com o Hugo Mota. Quem colocou o Hugo Mota naquele cargo foi o Centrão. Né? E aí esses ataques só serviram para mostrar que o PL está isolado e que o Bolsonaro já era. O povo quer o Bolsonaro trancado, o povo quer
os bagrinhos trancados, então não tem conversa. Inclusive, os governistas, né, um petista, um deputado petista zombou do Malafaia criticar o Mota. É o melhor que podia acontecer e é mesmo, né? Eles estão desesperados aí, estão achando que podem tratorar todo mundo, que tem muito poder, e eles não têm esse poder todo. O deputado federal Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, se manifestou na terça sobre o Malafaia atacar o Hugo Mota desse jeito e comemorando, né? Porque aí ele realmente mostrou para o Centrão, inclusive, que essa gente é maluca, né? E ainda por cima, o Malafaia e o Bolsonaro enfureceram, sabe quem? O Exército, né? Porque quando o Mourão troca farpas com o Malafaia sobre os ataques que o Malafaia fez ao Exército e o Bolsonaro endossou, ele está brigando com aqueles que, evidentemente, não deram apoio para o golpe e que são maioria hoje no Exército. O Exército está todinho na legalidade. Inclusive, o próprio Tribunal Militar, o Supremo Tribunal Militar, está contra os golpistas, está condenando os militares golpistas. E já rifou Braga Neto e todo mundo. O apoio de Bolsonaro ao ataque ao alto comando do Exército comprometeu, inclusive, Tarcísio e outros governadores. Tanto que o Tarcísio ontem mesmo elogiou o Lula. Daqui a pouco ele está perdendo os governadores também. E ao desejar a morte de Lula, esse deputado bolsonarista lá no Congresso, que é outro radical bolsonarista, ele jogou água fria na anistia. Aí sim, ele vai lá e fala em matar o presidente da República, que ele quer a morte do presidente da República, e depois se diz homem de Deus e os cambal ali. Não rola, né? Outro que vem desagradando o Centrão, e o Centrão é o Centrão, tá, gente? O que o Centrão falar acontece na Câmara. É o Sóstenes Cavalcante, aquele que queria dar pena maior para a mulher que é estuprada por fazer aborto depois do estuprador do que para o próprio estuprador. E esse sujeito aí também entra na estratégia de tratorar os aliados ali e querer obrigá-los a fazer alguma coisa e se deu mal. O que é que acontece? O Hugo Mota diz que a pauta do Brasil é poder exercer o livre mercado, o comércio internacional, e é isso que está preocupando o Brasil e o mundo e não a anistia. E aí o Hugo Mota foi para a vingança, né? E aí aparece aquele Hugo Mota que falam dele, que ele tem essa fala mansa aí, mas não é mansinho assim, não. Ele está negociando com Lula perdão para os condenados do 8 de janeiro, para aqueles que não têm penas mais graves, né? Ele avalia que a pacificação do país passa por entendimento, tal, e ele tem mantido conversas com o Lula, depois que ele foi com o Lula para o Japão, eles têm uma interlocução muito forte, em busca de uma solução negociada para a anistia daqueles que não tiverem penas muito severas, tanto na Câmara quanto no Senado. O Mota confirmou que busca um entendimento com Lula e, na entrevista, ele defendeu que a medida necessariamente melhoraria o ambiente político no país. Tem que as instituições entenderem as responsabilidades e tal. A ideia de Hugo Mota, apesar de ir na contramão da defesa feita publicamente por partidos de esquerda, inclusive pelo PT, não é descartada na base do governo. Um senador próximo ao Planalto apontou duas vantagens no alívio das penas. A primeira é o esvaziamento do discurso da extrema-direita, que tem pressionado Mota, e a outra vantagem seria concentrar as punições nos cabeças do movimento golpista, ou seja, o Bolsonaro e seu entorno, que já figuram como réus no STF. Essas preocupações de esvaziar as ações é de todos. Se não for, os bolsonaristas montam um esquema em quem foi a bucha de canhão. É necessário focar, disse sob reserva, uma liderança governista. E é isso aí que o Hugo Mota está focando. Então, vai conseguir uma reversão, uma redução de pena para os bagrinhos, né? Alguns vão ficar aí pouco tempo na cadeia, vão pegar regime semiaberto, e aqueles com casos mais graves só que vão pagar o preço, vão pagar a cana. E
concentrar as penas duras nos cabeças que são Braga Neto, Bolsonaro, Mário Fernandes, né, aqueles que tramaram realmente a parte mais criminosa do golpe e que utilizaram essa gente toda como massa de manobra. E o bolsonarismo continua errando, errando e errando para a sorte do Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.